Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Nesse mundo muito planetário. Mais uma vez aqui, Luiz de Riso, diretamente de San Diego, na Califórnia. Este aqui é o Pras Cabeça, este pequeno podcast do qual eu faço solo por enquanto. Bom, galera, eu deixei ali aqui no nosso YouTube um recado, o que vocês querem saber, um assunto pra gente poder trocar uma ideia. E a galera meio que perguntou, cara, conte um pouco das suas experiências profissionais nos Estados Unidos. Então, antes de eu contar as minhas experiências profissionais nos Estados Unidos, eu preciso falar mais ou menos pra vocês o que eu fazia no Brasil e o que eu faço hoje, pra vocês poderem entender alguns pensamentos que eu tive durante o meu tempo trabalhando em algum tipo diferente, em alguns empregos diferentes nos Estados Unidos. Antes de mais nada, se você é novo no canal, por favor se inscreva. Se você já é inscrito nesse canal, clica no sininho, porque muita gente não está recebendo notificação dos vídeos, então tem que clicar no sininho. Esses dias até encontrei uma menina na rua, ela falou, pô, eu te sigo, mas eu nunca mais vi seus vídeos, você ainda posta? Eu falei, claro, eu sempre posto vídeo. E ela não sabia que eu postava vídeo, então, por favor... E era uma inscrita do canal, então, por favor, clica no sininho para você poder receber, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos, certo? Então vamos ao assunto. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu obviamente trabalhava no Brasil e eu trabalhava na sala VIP da TAM, servindo cafezinho, recebendo as pessoas na porta do avião, levando as pessoas para dentro da sala VIP. E na sala VIP tem várias salinhas, então era sala VIP de táxi aéreo, então era de jato, então era tipo um bando de rico lá, então sabe como que é, né? Então eu fui muito maltratado trabalhando lá, então quem sabe um dia eu falo algumas histórias de coisas que aconteceram, se eu lembrar, né? Porque tem quase 20 anos isso. Mas esse era meu trabalho, não era um trabalho ruim, não era um trabalho bom. Trabalhava 12 horas por dia, então já tava calejadão, 12 horas por dia pesado, que era das 12 às 12, das 12 da meio-dia à meia-noite, todos os dias, de segunda. Eram 6 dias por semana, eu tinha 2 dias de folga, então era 6 por 2. Então foi uma coisa que meio que já me treinou pro estilo de vida que eu já vim chegando nos Estados Unidos, entendeu? Outra coisa que eu quero falar, muita gente me manda mensagem, muita gente entra em contato comigo que tem o mesmo tipo de profissão que eu tenho. Que a pessoa, no caso, trabalha com produção de vídeo no Brasil, ou é fotógrafo, ou é editor, alguma coisa do tipo. Muita gente chega pra mim, pô, Luigi, é difícil arrumar emprego nessa área, eu já quero chegar aí, já quero trabalhar nessa área. Bom, galera, entenda que é um outro país, você precisa ter a documentação para poder trabalhar nesse tipo de mercado aqui. Obviamente você tem que ter um portfólio aqui, você tem que ter o inglês fluente. Para você trabalhar numa área como editor, ou trabalhar como produtor, fotógrafo, diretor, você vai precisar ter o seu green card, ou vai ter que ser cidadão americano, ou você tem que ter já um visto de trabalho, já sair com o visto de trabalho do Brasil. Então isso é uma coisa que eu quero responder, porque muita gente me pergunta. E eu geralmente não falo muito disso nos vídeos, né? Eu não falo de trabalho nos meus vídeos, eu não falo como se vai arrumar emprego. Eu falo o que eu trabalhei, eu falo aonde que eu passei, eu falo as coisas que eu passei. Eu não vou dizer pra você aonde você vai arrumar emprego, se você não vai arrumar. Eu só tô dizendo que você, que tem a mesma profissão que a minha e quer vir pros Estados Unidos, dificilmente você vai chegar nos Estados Unidos e vai poder trabalhar nessa área direto. Pra mim demorou, se você é novo no canal, pra mim demorou mais de 10 anos morando nos Estados Unidos quase pra poder dizer que eu simplesmente trabalho só com isso. Então, pra vocês entenderem, então é isso. Voltando ao assunto dos trabalhos. O meu primeiro trabalho nos Estados Unidos foi no dia que eu cheguei. O dia que eu cheguei, desembarquei no horário da manhã no aeroporto e à noite eu tava dentro de um banheiro entregando papel toalha para as pessoas secarem a mão. Então esse foi o meu primeiro troquinho que eu ganhei ali. Não me lembro bem, acho que foi por volta de uns $40 que eu ganhei naquela noite. Trabalhei por volta de umas 6 horas e ganhei $40. Naquela época o dólar tava por volta de R$4. Então isso no ano de 2005, foi o ano que eu cheguei nos Estados Unidos. E fiz isso por volta de mais umas 2 ou 3 vezes, até eu começar ali, depois de 2, 3 dias, eu consegui lá comprar um carro com um brasileiro e o carro quebrou. Essa é uma outra história também, mas comprei uma Ford Ranger
Foi o primeiro carro que apareceu. Eu, moleque, 25 anos, sem saber nada de carro. Eu só tive um Fusca no Brasil, então eu não manjava absolutamente nada de carro. O que eu entendia era de Fusca e eu não entendia de nenhum carro que não fosse Fusca. Isso, então eu comprei um carro, o carro quebrou milhões de vezes, mas eu comprei, consegui um emprego e fui. Na verdade, eu não comprei o carro, eu não fui usar o carro logo de cara. Entendeu? O cara não me entregou o carro de cara, ele me entregou o carro depois de uns 2 meses, mas enquanto isso eu trabalhava lavando prato numa pizzaria próxima de casa. Então eu ia por volta de umas 3, 4 vezes por semana para essa pizzaria e eu fazia as massas da pizza. Aprendi a fazer massa lá, botava na máquina e era engraçado que tinha tipo uma... Cara, parecia uma britadeira assim. E aí você mexia assim, mexia tudo que tinha pra mexer. Sei lá, era uma... Cara, era uma parada muito louca, certo? Então aí a gente fazia a massa da pizza e fazia também o molho da pizza. Então fazia uns galões assim de massa de tomate pra poder colocar na pizza. E também fazia a massa da pizza que colocava dentro do congelador. E como, não sei se vocês sabem, mas pizza é uma coisa que vai muito rápido, né? Então praticamente todos os dias a gente fazia por volta de umas 200 massas de pizza por dia, porque era uma média de 200 que vendia por dia na pizzaria. E se no meio do dia acabasse, então tinha que rapidamente fazer mais massas de pizza. Então esse foi o meu primeiro emprego, lavando prato num restaurante. E dentro desse restaurante eu fiquei por uma volta de uns 3, 4 meses, do qual eu comecei a entregar pizza, comecei a aprender um pouquinho de inglês. Eu não manjava absolutamente nada quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não falava absolutamente nada de inglês. Cheguei aqui totalmente cru no inglês, então eu fui me virando e consegui aprender o raio do inglês, indo pra escolinha e falando com a galera, e é da maneira que muita gente aprende o inglês. Como eu me sentia dentro dessa pizzaria? Eu era muito maltratado por não muito pelo dono ou pela dona da pizzaria, mas pelo mexicano que trabalhava comigo. Ele me maltratava muito, mas pelo fato de eu também não falar inglês, eu conseguia entender o espanhol dele, ele não conseguia entender o meu português. Então era uma comunicação muito difícil e cara, eu gritava comigo o dia inteiro na pizzaria. E obviamente que ele, quando chegava alguém, alguma menina bonitinha ou alguém mais jovem, alguém da minha idade, ele fazia questão de me fazer ir lavar o chão da pizzaria na frente de todo mundo, mais pra me humilhar ali. Mas tipo, cara, isso não me humilhava porque eu tava felizão de poder estar ali e tá tendo aquela oportunidade de, aprender inglês. E tudo era uma experiência nova, parecia que eu tava num filme todos os dias. Então era uma coisa que eu não ligava muito, sabe? Eu não, fala, faz o que você quiser. Mas aí tem algumas coisas que, batem em você, que você fala, cara, eu não preciso fazer isso, sabe? Vou voltar pro Brasil, vou embora pra minha casa. Só que eu tinha que lembrar que quando eu chegasse no Brasil não ia ter emprego, eu ia ter que voltar a trabalhar em algum emprego qualquer. Não tinha mais o emprego da TAM, que também não era dos 10 melhores também. Trabalhava 12 horas por dia, ganhava R$350 por mês. E só em 4 dias de pizzaria eu já ganhava mais do que eu ganhava no mês inteiro trabalhando em São Paulo na TAM. Então eu colocava isso na minha cabeça, eu mentalizava que é melhor eu aguentar a humilhação do mexicano, é melhor eu aguentar ter que ficar esfregando o chão, é melhor eu aguentar isso, porque no início eram 3, 4 dias na semana, aí eu tinha os outros dias pra estudar e tinha dia pra surfar, eu surfava, logo que eu cheguei eu não precisei ir pra escola no primeiro mês, então cara, tava surfando todo dia, eu morava muito pertinho da praia, então surfava de dia, andava de skate, depois eu ia pra pizzaria e amarradão, fazia amigo, todos os brasileiros, todo mundo que trabalhava na pizzaria, tirando esse mexicano e os donos, eram brasileiros, então eu fiz, amigos lá que são meus amigos até hoje. É uma coisa que, cara, que você vai ter que passar, entendeu? Hoje em dia eu nem sei mais se é muito assim o estilo de trabalho que os brasileiros fazem aqui, mas eu acho que foi uma experiência muito válida na minha vida e eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo desse meu trabalho, que foi o primeiro trabalho, que foi tipo, eu tive que varrer chão, limpar chão, passar o mop, né, que eles chamam, que é aquela vassourinha que parece uns dreadzinho assim, e aí você molha ela, você limpa o chão. Então é uma experiência que eu passei, uma experiência que foi muito válida, que eu levo até hoje e levei isso para os meus outros trabalhos. Trabalhei nessa pizzaria por muito tempo
E obviamente todos os dias depois de... quando eu ia fechar a pizzaria, eu tinha que lavar toda a louça da pizzaria. Mas era uma coisa que eu já sabia que eu tinha que fazer. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos com a mentalidade de tipo... Se tiver humilhação eu vou engolir, eu vou aguentar, porque eu tenho um objetivo final. E o objetivo final pra mim naquele momento era aprender o inglês. Eu nunca tipo, imaginei que eu ia chegar num ponto que eu cheguei hoje, de estar aqui nos Estados Unidos, ser cidadão americano, já estar aqui há 17 anos. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto. Dali, há muito tempo, ali 4 ou 5 meses, um amigo meu, ele ia sair de uma outra pizzaria, da qual eu vinha trabalhar por volta de uns 6 anos depois. Foi tipo assim... praticamente o emprego que eu mais longo que eu tive na minha vida. E aí eu fui trabalhar nessa outra pizzaria, que também todos os drivers, né, todos os entregadores de pizza eram brasileiros. E alguns deles até amigos meus, por isso que eu consegui o emprego. Muitos dos empregos aqui nos Estados Unidos você vai pular de um para o outro, porque um amigo seu trabalha ali, alguém saiu e você vai entrar no lugar dessa pessoa. Trabalhei muitos anos nessa pizzaria. E ali era só, no início, entregar pizza. Eu trabalhava por volta de 5 a 6 dias na semana. De vez em quando tinha mês que era 7 dias na semana direto. Tinha mês que eu conseguia 2 folgas. Então era assim, dependia muito, porque uma galera vai viajar e você pega o dia do cara, você quer viajar, o cara pega seu dia, aí você vê que tem um cara ali que não consegue fazer o dinheiro do aluguel dele, então todo mundo acaba dando umas horas, uns dias pro cara conseguir fazer o dinheiro do aluguel. Era todo mundo meio que naquele mesmo perrengue, todo mundo mesmo naquela mesma correria. Então era uma coisa que já tava todo mundo meio que acostumado quando eu entrei, então eu já sabia como que era o sistema. A pizzaria, ela abria às 10 horas da manhã, de segunda a quinta, e fechava às 2 horas da manhã, de segunda a quinta. Agora, de sexta, sábado e domingo, ela abria às 8 da manhã e fechava às 3 horas da manhã. Então, tinha gente que trabalhava das 8 da manhã até às 3 horas da manhã. Eu nunca tive que fazer isso, já tive a oportunidade de fazer, só que pra mim não valeria a pena, porque ia destruir o meu carro, que já era muito destruído. Isso aí já não era mais a Ranger já tinha vendido. Não, ali nessa pizzaria ainda era a Ranger no início, depois a Ranger quebrou e eu comprei um outro carro que depois veio a pegar fogo. E era por volta de 100 km por semana a gente colocava no carro. Então era muita coisa, porque eu entrava por volta das 2 horas da tarde e saía por volta das 2h30, 3 horas da manhã no dia que fechava às 2, e no dia que fechava às 3, se eu desse sorte de bater o reloginho lá 3 horas da manhã, não tem nenhuma entrega pra fazer, era simplesmente ir embora no começo, que eu já vou explicar pra vocês. Depois tudo mudou, a pizzaria foi vendida e tudo veio a mudar pra pior, mas continuamos com os nossos empregos lá, mas eu vou explicar por quê. Essa pizzaria, o problema dessa pizzaria, de dizer porque eu não queria trabalhar mais do que 12 horas num dia, é porque ela entrega praticamente em San Diego inteiro. Então você fazer uma entrega do outro lado da cidade, você vai gastar muito mais gasolina do que você vai fazer dinheiro. Então pra mim, às vezes não valeria a pena eu gastar tanto dinheiro de gasolina e destruir o meu carro, porque depois você acaba gastando mais dinheiro. Todo o dinheiro da sua semana de trabalho você vai gastar num carro velho pra arrumar, que é o que acontecia comigo e com todos os outros entregadores, praticamente, eu não diria diariamente, mas semanalmente alguém tinha um carro quebrado, alguém tinha que comprar um carro novo, alguém tinha perdido um carro, alguém tinha um carro que tinha pego fogo. Então era uma parada que era muito complicada. Essa pizzaria, ela existe por volta de 50 anos já aqui nos Estados Unidos, então era uma pizzaria muito tradicional, todo mundo sabia que ela abria e fechava muito cedo e muito tarde, né? Abria muito cedo e fechava muito tarde. Eu gostava muito de trabalhar lá, porque, cara, fiz muito amigo, era muito divertido, e eu não precisava ficar dentro da pizzaria tanto quanto eu ficava na outra. Então você às vezes saía, eu cheguei a sair com 6 entregas, entendeu? Então você fazia e na época não tinha GPS era uma coisa meio nova, não existia smartphone na época, então não tinha mapa no telefone. A gente tinha um livro que chamava Thomas Guiden, que era com os endereços, e tinha um GPS dentro da pizzaria. Então o que eu fazia, eu pegava as pizzas que estavam no caminho e eu desenhava um mapa e colocava na rua 35, a ordem 24, na rua 68, ordem 13. Então eu fazia um mapinha ali dentro do GPS para me saber exatamente onde eu começava até onde eu terminava.
Então o meu primeiro telefone smartphone, né, eu fui ter pelo ano de 2009, que foi o meu último ano entregando pizza. Então foi ali que eu já comecei a ter o mapa no telefone, foi uma revolução na minha vida como entregador de pizza. Nessa pizzaria eu já estava bem como enraizado aqui nos Estados Unidos, então eu já sabia que eu queria começar uma profissão aqui. Logo no meu início, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já comecei a fazer vídeo nos meus primeiros meses da banda que eu tocava e fazer vídeo na pizzaria. Então eu já comecei a entender que era isso que eu queria, então eu comecei meio que a focar nisso. Então foi quando eu comecei a tentar estudar mais. Então teve uma pergunta dentro do meu YouTube que foi: Luigi, como que você administrava trabalhar 12 horas por dia ainda a estudar? Muito difícil, era muito difícil porque não era todos os dias que eu conseguia trabalhar, que eu trabalhava 12 horas. Tinha dia que eu trabalhava 8, tinha dia que eu trabalhava 11, grande maioria dos dias eram 12 horas, mas não eram todos os dias. No horário da manhã eu tinha que ir pra escola. Então uma coisa que muita gente, que as pessoas próximas a mim, as pessoas que me conhecem bem, sabem que eu não durmo muito e antes eu dormia menos. Então, como eu era mais jovem, quando eu era mais novo, mais moleque, eu aguentava trabalhar 12 horas, chegar em casa, estudar vídeo por mais 2, 3 horas, dormir mais 2, 3 horas, ir pra escola, depois ir pra pizzaria. Eu de vez em quando, entre uma entrega e outra, eu deitava o banco e tirava lá uma sonequinha de 40 minutos, então isso me ajudava muito. Tinha muitas vezes que não tinha nada pra fazer na pizzaria, eu conseguia ir pro carro e dormir no carro. Então a gente meio que revezava, um dos brasileiros ficava lá dentro e falava: quando começar a cair ordem, pedido, eu bato no seu ouvido, você entra. E aí a gente tentava fazer um turnozinho, dormia uma hora, o cara dormia uma outra hora. E então com isso eu conseguia tirar aquela dormida que eu precisava, porque eu sabia que eu ia chegar em casa por volta de umas 2, 3, de repente 4 horas da manhã, e eu ia ter que sentar na frente do computador e começar a brincar, editar vídeo. Então era assim que eu administrava meu dia. Eu não dormia nada. E se você conhece alguém próximo a mim que more aqui nos Estados Unidos, você pode perguntar, que isso é um fato que hoje em dia todos os brasileiros me conhecem pelo fato do brasileiro que faz vídeo, pelo fato do brasileiro que é ganhador de Emmy, e, tipo assim, todo mundo me conhece por eu ser filmmaker, por eu ser fotógrafo, videógrafo, tem vários nomes. Mas antigamente ninguém me conhecia por isso, a galera me conhecia pelo cara que não dormia, entendeu? Todo mundo me conhecia porque na época eu tinha uma namorada e ela conhecia muita gente também. E o cara não dorme, o Luigi não dorme, o Luigi só estuda. Então era dessa maneira que eu administrava a minha vida, era dormindo 3, 4 horas no máximo, eu digo por muitos e muitos e muitos anos. Hoje em dia eu durmo por volta de 5, 6 horas no máximo, nem isso. Tem dia que eu durmo 4 horas, eu tô bem. Quando eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou dormir todos os dias 2 horas da manhã. E eu acordo todo dia às 7 horas da manhã, porque eu tenho que levar minha filha pra escola. Então é uma coisa que o meu corpo acostumou. Só que hoje em dia, como eu já cheguei num ponto da minha vida que eu não tenho tanta necessidade de ficar tanto acordado, então hoje em dia eu consigo dormir um pouco mais. Então pra você entender, eu não dormia. Basicamente isso foi como eu consegui chegar onde eu cheguei, foi basicamente sem dormir. Não sei se é uma coisa muito saudável, não é, né, obviamente, mas foi perguntado por quê, foi perguntado como, tá respondido: eu não dormia, eu tava sempre acordado, estudando ou trabalhando, e eu fiz isso por volta de 7 anos da minha vida. Eu estudei aqui no college e eu fiz graphic design e eu consegui o meu visto de trabalho durante 1 ano. Então foi quando eu saí da pizzaria. Eu fui trabalhar com um restaurante, saí do restaurante e fui trabalhar no ano de... Eu não tenho certeza absoluta se foi 2010 ou 2011. Eu acredito que foi início de 2011. Isso, 2011. Então eu falei errado. O meu último ano de pizzaria foi 2010. 2011 foi o meu primeiro ano. Quando eu saí da pizzaria foi 2011, meu primeiro ano em emprego fora, emprego tipo de segunda a sexta, com salário, coisa normal, foi em 2011 que eu fui trabalhar como desenhista gráfico, que foi o que eu estudei aqui, numa empresa que faz câmeras de segurança e câmeras assim, e faz câmera de segurança, mas a maioria dos clientes eram surf checking.
tá ligado? É uma empresa que coloca câmera em um monte de praia e a galera entra pra ver se tem onda. Então no Brasil era Waves que tinha isso há muitos e muitos e muitos anos atrás, eu não sei se ainda tem. Você ia lá e você meio que via uma foto, né, pra ver se tinha onda ou não. Então era isso a empresa, fiquei nessa empresa por quase 4 anos. E depois eu fui pra primeira televisão que eu trabalhei, que ali eu já tinha o Green Card na época que eu fui pra televisão. No meio, na verdade, quando acabou o meu visto de trabalho, que era de 1 ano, eu já era casado, eu já tinha dado entrada no meu Green Card, então eu já tinha Green Card ali quando terminou o meu contrato, né, que era de 1 ano pelo meu visto de trabalho, então eu já tinha meu Green Card, então dali eu já prossegui, fiquei mais quase 4 anos nessa empresa. Depois dessa empresa eu fui para a primeira emissora de televisão que eu trabalhei, do qual fiquei mais 3 anos. Depois eu fui para a segunda televisão, que foi a NBC, e fiquei mais 2 anos e meio, 3 anos. E hoje eu tô no San Diego Seals, fazendo a direção de vídeo. Agora estamos produzindo um documentário para Netflix, pode ser que vá para o Amazon Prime, estamos ali na negociação entre os dois. E hoje em dia é isso, eu trabalho nos últimos quase 12 anos direto com vídeo, e é uma coisa que eu sou muito feliz. Eu sei que é uma coisa que foi muito difícil, eu sei que é uma coisa que demorou muito pra mim chegar onde eu cheguei, demorou muito pra conseguir os empregos que eu consegui, mas todos os empregos que eu tive nos Estados Unidos foram por alguns fatores, entendeu? Eu consegui um emprego na pizzaria porque é o que a galera fazia na época, depois de uma pizzaria para outra, porque eu já falava um pouco de inglês. Da pizzaria eu saí para a empresa de câmera de segurança, porque eu já tinha o visto de trabalho. Então dali do visto de trabalho para emissora de televisão, porque eu já tinha o Green Card. E da outra emissora de televisão para outra emissora de televisão, porque eu já tinha um currículo muito forte, já estava fazendo muito vídeo há muito tempo. Aí das televisões em geral, para o San Diego Seals, que eu trabalho hoje, porque eu já tenho um monte de Emmy Awards, porque eu tenho um currículo bem pesado, tenho um portfólio bem grande, já são já são mais de 15 anos no mercado fazendo vídeo, entendeu? Por mais que na época que eu trabalhava em pizzaria, eu fazia um casamento aqui, eu fazia vídeo de graça pra muita gente, muita empresa. Eu oferecia, pô, você não precisa de um vídeo? Eu faço um vídeo pra você. Porque pra mim era mais interessante eu ter um vídeo pro meu portfólio do que eu ter um pouco dinheiro extra comigo, porque eu precisava mais de um portfólio naquela hora do que dinheiro para poder ter dinheiro sobrando, entendeu? E tipo, eu sei que é bom você ter um dinheiro sobrando, mas naquele momento o que eu precisava era mais importante para mim ter um portfólio para poder mostrar e eu chegar e conseguir um trabalho no futuro, que foi exatamente o que eu fiz. Então é tipo, todos os meus passos foram completamente calculados dentro dos Estados Unidos, entendeu? Eu fiz a coisa pensada, eu planejei a minha vida aqui. Eu primeiro aprendi inglês, depois eu queria sair da pizzaria, eu consegui sair da pizzaria, depois eu queria trabalhar na televisão, eu consegui, mas não foi da noite pro dia, entendeu? Foi muito difícil. Eu gostaria de ter a oportunidade de mostrar pra vocês há 10 anos atrás, quando eu estava tentando entrar em emissora de televisão, a quantidade de e-mails que eu mandava. Teve dia que eu mandei 50 e-mails com o meu currículo. Eu simplesmente copiava e colocava, achava o e-mail da televisão, mandava. E mandava nos Estados Unidos inteiro. Eu tava com... Eu ia sair, eu ia embora de San Diego se eu conseguisse arrumar um emprego que era trabalhar na televisão. Eu tava muito determinado, e pra mim essa determinação que eu tinha era tão grande que eu ia até sair, até ir embora de San Diego, se fosse o caso. Ainda bem que eu não precisei. Isso é uma coisa que de repente a gente pode fazer um outro vídeo dizendo pra vocês quais são os estados que eu moraria, por que eu moraria em outro estado, por que eu faria isso, por que eu faria aquilo. Esse vídeo era mais pra contar pra vocês um pouco da minha história de trabalho, um pouquinho antes de sair do Brasil, quando eu cheguei nos Estados Unidos, ali no meio da minha caminhada nos Estados Unidos, e hoje em dia que eu tenho uma carreira bem sólida nos Estados Unidos e bem respeitada dentro da produção de filme, da produção de vídeo, de documentário e fotografia. Então é isso, galera. Quero que vocês entendam que é um processo que demora muito. Se você tiver paciência, você também pode conseguir. Você só tem que ter determinação, um objetivo, saber exatamente o que você quer, fazer a coisa do jeito correto pra você, ser uma pessoa correta, sabe? Não passar a perna em ninguém, porque você passa a perna em alguém, você pode até conseguir chegar no topo, mas
cara, vai chegar lá e você vai cair. Um dia vai cair, então se você chegar devagar que nem eu fiz, se você, passo a passo, se dedicar, e aí eu acho que vai ter uma oportunidade pra você, como teve oportunidade pra mim. Eu não sou diferente de você e não sou diferente de ninguém. A única diferença que eu tive foi que eu consegui chegar aqui há muito tempo atrás. Como eu sei que antigamente era muito mais difícil em algumas coisas, só que mais fácil em outras. Hoje em dia eu não sei dizer como que é, porque eu já tô aqui basicamente quase que a minha vida inteira, metade da minha vida inteira na verdade, né? Nesse país, então eu passei por todos os estágios, que era lá embaixo, e cheguei lá em cima, e cheguei lá embaixo de novo, cheguei lá em cima, lá embaixo, e hoje em dia eu digo que eu tô na marola, sabe? Tipo assim, deixando a vida me levar e fazendo o melhor que eu posso, mas fazendo a coisa que eu mais amo na minha vida, que é ter uma câmera na mão e um programa de edição na minha frente, certo? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que a minha história chegue a inspirar a história de futura de vocês. E eu gostaria muito de que vocês comentassem aqui embaixo, deixe a sua história pra mim, se você já morou aqui, se você mora aqui, vai morar um dia. Eu gostaria muito de saber a sua história também. E obviamente, se você é novo no canal, se inscreva, você clica no sininho, clica no like aí pra poder ajudar este humilde canal a crescer. Quero chegar a 100 mil inscritos esse ano nesse canal. Então, se eu não conseguir, pelo menos eu tentei, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a 100 mil inscritos até dezembro, certo? É isso aí, rapaziada. Lembre sempre de curtir não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. See you guys next time.